Boa noite, pessoal. Vim conversar um pouquinho com vocês aqui. Vamos conversar. Hoje eu vim falar um pouco da minha história, tá? Como eu sobrevivi à morte com 8 meses, 8 meses e meio de idade. Hoje estou aqui a pedido de algumas pessoas que falaram: Sandra, conta a sua história, porque é muito forte, é muito impactante. As pessoas precisam saber que ninguém sabe, porque essa mulher que você é porreta, foda, forte, e as pessoas não sabem o que tem por trás disso. Eu vou começar. Quando eu tinha 8 meses de idade, eu sofri um acidente doméstico, uma queimadura, onde metade desse corpo meu foi queimado, mais ou menos até aqui em cima. Ó, vou mostrar um pouquinho para vocês, que eu não posso mostrar muito, tá? Que foi queimado. O que acontece? Das minhas pernas são feitos, das coxas e da bunda, são feitos corte fundo, porque na época precisava fazer um enxerto e não tinha de onde fazer. Tiveram que tirar daí. O que aconteceu? Eu passei mais tempo no hospital, passei 8 meses e meio até 1 ano e meio no hospital para recuperar essa queimadura, tá? Então o que acontecia? Minha mãe disse que quando ia no hospital, eu tava com aquela carne viva, sangrando, e ela tinha muita dor, porque dava muita dor de ver eu naquela situação, tá? Na adolescência eu não aceitava muito isso. Se vocês verem, acho que não dá pra ver no vídeo, eu tenho os pulsos cortados, tá? Eu cortei os pulsos porque eu tentava me matar, que eu não aceitava. E adolescente quer ter um corpo bonito, aquelas coisas, né? Quando eu comecei a estudar, uma professora percebeu e perguntou pra mim. Aí eu falei, mostrei só um pouco pra ela. Ela falou: "Você aceita fazer uma visita comigo?" Eu falei: "Aceito." Ela me levou, gente, no hospital de queimados, na ala de queimados, onde ali eu vi pessoas completamente queimadas, com o rosto sem cabelo. Quando eu comecei a ver aquilo, eu agradeci a Deus, porque eu tive um corpo perfeito, eu tinha uma pele bonita, eu falava normal, eu tinha braço, eu tinha perna, eu conseguia andar, nunca mais eu tentei me matar. Aí ela falou pra mim: "Pra isso você quer tirar sua vida? Olha essas pessoas. Queria ter pelo menos o que você tem. Um rosto bonito, uma pele bonita, anda, fala." Ela falou: "Olha isso aqui." Gente, eu vi cada coisa que eu falei: "Meu Deus do céu, nunca mais eu reclamei." Lógico, eu passei outros processos para ser essa Sandra que eu sou hoje, sim. Quando eu era pequena, eu não tive muita oportunidade de estudar, porque eu cresci num ar de violência. Eu vivia, né? Sempre estava para lá, para cá. Então, eu não tinha como frequentar uma escola normal, porque meus pais brigavam muito, era muita separação. Eu só consegui estudar quando eu fiz 12 anos, que eu precisei trabalhar para me sustentar. Por quê? Aos 10 anos eu perdi meu pai. E minha mãe, ela não tinha um estudo assim, ela não podia dar muita coisa. Foi quando eu comecei a recuperar o que eu tinha perdido, o que eu tinha estudado. E comecei a estudar, como até hoje eu faço. E isso eu fui me aperfeiçoando, melhorando. Trabalhei em várias empresas, empresas multinacionais, empresas boas, empresas mais ou menos. E comecei a crescer. E nisso minha vida levou um outro rumo. Porque eu estudei em uma faculdade, eu fiz um técnico e fiz outros cursos básicos. Só que chegou uma hora que eu também, por causa da idade, eu resolvi ir para a área da estética. O que aconteceu? Aí eu comecei a empreender para mim, tá? Eu não sabia o que era empreender. Aí eu virei uma empreendedora, comecei a trabalhar para mim. Hoje eu trabalho para mim, eu tenho uma vida completamente estruturada, me mantenho, viajo quando eu quero, sou livre, tenho minha carta, dirijo, faço o que eu quiser. E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque bastante pessoas pediram para mim. As pessoas que já conhecem a minha história, as mulheres que já ouviram, quando eu falei isso para umas mulheres, ela falou: "Sandra, você sabia que isso é a maior motivação que eu tenho? Quando eu olho para você, é daí que vem a minha força." Por quê? Muitas vezes pode ter mulheres aí que pode ter o corpo mutilado, passou por uma cirurgia, ou passou por um acidente. Mas mesmo assim, eu não deixo de cuidar da minha estética, do meu corpo, da minha saúde. Por quê? Porque isso pra mim não é nada na vista do que eu vi aquilo. Passei por muitas rejeições por causa disso? Passei, gente. Não vou dizer pra você que eu não tive rejeições. Tive. Mas isso pra mim não me importa, porque o que me ensinou a vida é o que você precisa ter. Deus, ele te dá o chão, você pisa, o resto acontece. Por isso que eu tenho esse espírito de ousadia, de fazer, de não ter medo, de mesmo quebrando a cara, estando lá, melhorando, buscando perfeição, me cuidando, por causa
disso, pelas coisas que eu passei, porque eu não tinha nada na mão, mas eu precisava fazer o melhor para mim. Eu precisava ter o melhor, eu precisava me esforçar, porque a vida nunca foi fácil para mim, nunca me deu. Eu não tive um pai com 10 anos, eu perdi o meu pai. Só tinha minha mãe e meu avô. E mesmo assim, eu tive que aprender a, a me virar, a ter minhas coisas, a trabalhar, a conquistar. Então isso não fazia que eu tinha medo. Então assim, eu caí em situações que eu não podia ficar chorando. Eu tinha que tomar essas decisões de ter ação e decidir. Por que eu falo pra você isso? Muitas vezes você tá aí, né? Aconteceu alguma coisa, ou passou por alguma coisa, passou por algum acidente, ou tem algum defeito no corpo, e perdeu o sentido por isso. Deixa eu te falar. Primeiramente, olhe para você, porque muitas vezes a gente espera a aprovação do homem, espera pelo homem. E a maior aprovação que a gente tem que ter é Deus. E a gente não vê o potencial que a gente tem. Porque se a gente enxergasse o nosso potencial, a gente não olharia para isso. A gente não precisa do homem hoje para aprovar ou desaprovar. Com esse mundo avançado que está. Existem pessoas que vão agradar de você, existem pessoas que não. Quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Existem pessoas que vão se impactar com a sua história. Tem pessoas que falam para mim, Sandra, você é forte demais, você é porreta. Por quê? Aconteceu isso comigo, tá aqui, o que eu posso fazer? Sandra, por que você não fez uma plástica, não conseguiu fazer uma plástica até agora? Eu não sei, gente, algum propósito Deus tem nisso. Talvez isso seja para me motivar mulheres que estão aí, né, passou alguma fase difícil, passou por algum processo difícil, tá bom? Está aí e precisa disso. Então é isso que eu vim falar para você. Não desista dos seus sonhos, não deixe que as barreiras impeçam seus sonhos. Eu teria tudo para desistir do meu sonho. Eu teria todas as barreiras possíveis. Sem estrutura, aconteceu esse acidente, mas eu nunca parei de lutar e nunca me entreguei às barreiras, aos problemas. Ao contrário, isso sempre me fez uma fortaleza. Mas eu jamais achei que a minha história, o que aconteceu comigo, esse acidente, o que aconteceu comigo hoje, eu sei o que eu sou hoje, seria motivação para muitas pessoas e muitas mulheres. Então é isso que eu vim falar para você. Não desista do seu sonho, não deixe que nada te pare, não ligue para rejeições, para as críticas, vai atrás do que você quer. Destrua tudo que está na sua frente, porque senão eles vão te destruir. Então destrua. Então hoje, não se preocupe em querer conquistar todo mundo, em querer agradar, em chegar muito rápido. Tudo tem o seu tempo e sua conquista. Então essa é a minha história de superação. E hoje, graças a Deus, tô aí. E quando as meninas falam pra mim, ai Sandra, conta a sua história, a gente sabe, mas existem mais mulheres que precisam saber da sua história. Realmente, eu não imaginei que ia impactar vidas. Então, para cada coisa tem um propósito. Então, se eu passei por todo esse processo, estou aqui, e elas falam pra mim, você imaginou o quanto Deus te fez para você ser forte e vencer? Porque para você passar por todo esse processo, gente, eu tinha 8 meses e meio, uma criança passar por uma queimadura dessa e suportar, é porque algum propósito tem, tá bom? Beijo, pessoal. Pense nisso que eu estou falando. Pense nisso. Eu teria todos os motivos para desistir.